Oi pessoal, eu tenho uma coisa aqui para falar para vocês. A rinoplastia é uma cirurgia encantadora, né? E surpreendente. Hoje a gente vai falar um caso para vocês, ficou lindo. Mas antes, segue o nosso canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo geral, porque hoje é rinoplastia. Produção, roda a vinheta. Galerinha, tudo bem? Dr. Carlos Tágel aqui, meu amigo, meu irmão, Dr. Antônio Luiz. Acabamos de fazer uma rinoplastia tão linda, tão massa, um caso aqui que eu acho que vai render 1 hora de conversa aqui, Opa, viu, Tony? Merece. Eu vou dizer uma coisa, já que você está aqui online com a gente, pega um balde de pipoca, pega um refri e vamos falar aqui de um caso muito massa. Eu vou introduzir só uma questão. Uma menina de 25 anos, que não é da nossa cidade, não é de Teresina, Piauí, ela é do Maranhão e veio realizar esse sonho aqui com a gente. Meu amigo, conta pro pessoal, vamos falar dos traços, das queixas dela, para poder vocês entenderem o que é que nós fizemos. Vamos lá, essa paciente é uma paciente, como eu falava, de 25 anos, mas ela tinha características, a gente mudou o termo, mas a gente chama de afrodescendente, né? São características de uma etnia que é muito comum no Brasil, principalmente no Nordeste. É o paciente que a gente mais lida, né? Mais lida aqui do Piauí, do Maranhão, é o tipo de nariz mais comum aqui da nossa região. E por isso esses pacientes eles têm características marcantes. Quais são as características marcantes? Quando você vê um paciente com essas características, é bem identificável. São pacientes que têm a ponta bem globosa, a ponta gordinha, tem as asas, as aberturas narinárias bem largas, então são pacientes que eles se incomodam muito, né? Quando ficam rindo, eles riem, aí meu nariz aumenta de tamanho quando eu tô rindo, então o paciente se incomoda com isso. Também tem a ponta caída. Eu, por exemplo, eu sou um paciente, eu sou uma pessoa que tem características, ao não fazer rindo não, mas são pacientes que têm essa ponta caída, né? Por ele ter uma estruturação septal. O que é o septo nasal? A estrutura que fica no meio do nariz, ele é frágil, né? Apesar de você olhar fora o nariz com aspecto grosseiro, mas parece dentro... grosso, parece forte, grande, né? Mas ele não é um nariz forte. Nariz forte são os narizes dos europeus, não é isso? Nariz maiores. Maior, né? Então... E tem um detalhe... Isso, e tem um detalhe da glabela, que é essa região aqui, né? Essa região da transição entre a testa e o nariz, certo? Que ela afunda e também ela tinha um dorso com uma discreta giba, aquele calombinho que dá no dorso nasal, e um dorso não tão projetado, não tão expressivo, né? É aquele paciente que tira foto, e o paciente tem que colocar marcador no nariz, né? Fazer com maquiagem para poder expor melhor, apresentar melhor o seu nariz. Basicamente. Ah, doutor, tá parecendo com o meu nariz, não é? Foi isso que tu pensou? Então, dá um like aqui e comenta para mim para eu saber qual a parte do teu nariz que mais te incomoda. A nossa paciente, ela falou o seguinte: doutor, toda vez que eu vou sorrir, meu nariz fica desse tamanho. Ele já é grande e fica desse tamanho. O que o doutor Antônio estava falando, gente, entenda o seguinte: o nariz para vocês ficar mais fácil de entender, o nariz era para ser todo um triângulo bem bonitinho, com a parte de cima bem fininha, com um osso bem desenhado, com as narinas bem desenhadas. Então, se aqui na parte superior o nariz possui uma largura e ele não tem altura, ele fica parecendo fundo na glabela, como se não tivesse nariz aqui. Toda a estrutura óssea dele, muito larga, certo? E a ponta? A ponta, como meu amigo falou, ela é muito fraca, a cartilagem ela não tem força para sustentar as estruturas, para sustentar a pele, então ela desaba. Quando ela desaba, ela arredonda e achata. Por isso que ela fica sobrando tanto aqui para os lados. No caso de hoje tem uma coisa bem especial sobre as alectomias, mas eu vou deixar para falar só no final. Calma aí, certo? Então aí a gente tem que mudar essas estruturas, tem que refazer essas estruturas.
E por que rinoplastia estruturada? O que é que a gente fez nessa cirurgia? O próprio nome já está falando, né? Estruturação. Né? Não é só você pegar os enxertos, um material que precisa modelar o nariz e colocar no nariz. Não, esse nariz ele precisa ser reforçado. Ele precisa ter uma base, né? Então, a gente precisa de cartilagens estruturadas, a gente precisa ter cartilagens de boa qualidade. O que acontece? Às vezes a gente tem uma cartilagem, ela tinha, né? Inclusive a gente teve essa dificuldade. Exatamente. A gente, como ela ia fazer mama, vai ser outro vídeo que ele vai explicar para vocês. Então, como ela ia fazer mama, a gente aproveitou e tirou já um enxerto de cartilagem de costela, tá bom? De cartilagem costal. Porque é uma paciente que provavelmente iria encontrar uma cartilagem frágil. Então, quando a gente acessou o nariz, a gente descobriu que realmente a cartilagem septal do septo nasal era uma cartilagem frágil. Então, a gente precisou dessa cartilagem de costela. Diga-se de passagem, fizemos a parte dos cornetos, que são as carninhas que tem lá dentro, Sim. E ela tinha um desvio de septo. Sim. Então, corrigimos o desvio de septo. Só que entendam, pessoal, que essa cartilagem original dela, ela não suportava nenhum peso da própria pele, das estruturas do nariz. Exato. Então, por mais que a gente mude o formato, por mais que a gente dê pontos, essa cartilagem não tem força, não sustenta. Por isso que entra... Exatamente, a estruturação. Né? Esse é um termo que se utiliza muito hoje, rinoplastia estruturada, porque você percebeu realmente que os narizes, com o passar do tempo, 5, 10 anos, esses narizes perdiam projeção. O que é projeção? É esse paciente ganhar, né? A projeção do nariz ele ia afundando, né? Afundando, então ele ficava menos projetado, então ele ia afundando, e ele caía, né? Ele já estava no começo das cirurgias, o paciente ficava com o nariz lindo no pós-operatório imediato, mas o nariz depois ia, a ponta ia caindo. Então, a estruturação, que são os enxertos, a gente tem um enxerto que a gente utiliza muito, que é o extensor septal, mas a gente faz esse extensor septal com estruturações para deixar esse enxerto mais fixo, mais reforçado. Então cada etapa que a gente vai fazendo, cada coisa que a gente vai fazendo, mudou o formato, deu um ponto, afinou, a gente bota um reforço, uma estaca para sustentar e conseguir com que ele não ceda de novo. Então ele vai ficar reforçado aqui, certo? Fizemos as fraturas, sim, né? As fraturas do nariz. Entende assim, ó. Se isso aqui é muito largo e se essa base aqui ela é muito larga, então a gente faz a fratura na parte da base dos ossos para poder fechar. E aí deixa ele com formato mais triangular, certo? E interessante, só antes de a gente falar a outra parte, interessante que você percebeu que quando ele faz esse movimento, ele também ganha um pouco de projeção, de altura, de dorso. Então, quando ele fratura, a gente fratura os ossos próprios nasais, o paciente está aqui, a gente fratura o movimento que se faz, ele ganha um pouquinho mais de altura de dorso. Show! Aí fomos para a ponta. Como eu falei para vocês, a gente começou, e é por isso que no vídeo eu comecei também com surpreendente, a rinoplastia é surpreendente. A gente começou, nós tínhamos a cartilagem do septo, mas na hora da cirurgia da mama eu já tinha me precavido. Eu disse, olha, eu vou pegar um pedacinho de costela, porque vai que precisa. E realmente surpreendeu, né? Surpreendeu a gente. Porque por mais que a gente desse pontos e tentasse utilizar a cartilagem dela, ela não conseguia dar um formato, um resultado bacana. Então, nós partimos para os extensores, né? Explica para o pessoal isso. O que é o extensor septal, né? Extensor septal. Vou tentar traduzir o nome para vocês. Então, você tem um septo nasal que fica no meio do nariz, você usa uma cartilagem, um enxerto, que você estende esse septo nasal para cima, mas você pode fazer não só para cima, você pode rodar esse enxerto para um lado ou para o outro. Então, isso é como se você estivesse olhando o paciente de perfil. Então, tem um extensor, ele está estendendo o nariz. Esse enxerto ele pode ou fazer uma contra-rotação ou fazer uma rotação. Geralmente a gente vai querer uma rotação, a gente quer o nariz mais rodado, principalmente em pacientes femininas. Então isso se chama de extensor septal, que é um enxerto que a gente utiliza muito na ponta nasal. Que é aqui, ó, gente, de ladinho, e ele vai vir aqui na ponta e ele vai projetar e definir a ponta. Ele fica justamente aqui, ele vem de dentro até a ponta.
Isso também serve, olha, como fica legal, para dar um reforço, para o nariz ficar mais durinho e, como o Dr. Antônio Luiz falou, o resultado vai durar infinitamente mais. Por quê? Porque não vai ter a cartilagem não vai ceder. A gente refez tudo, a gente corrigiu tudo, deu pontos, mas a gente estruturou, reforçou toda a cartilagem. Perfeito. Então fizemos um enxerto de extensão septal na ponta nasal desse paciente, fizemos o reforço contralateral, então colocamos um enxerto aqui e fizemos um outro enxerto de reforço. Detalhe, o que aconteceu? Quando a gente colocou esse enxerto de extensão septal, o que aconteceu? Lembra que a gente falou que a cartilagem de septo dessa paciente era fraca? O extensor, ele simplesmente caiu para um dos lados. A cartilagem era tão frágil que ela não aguentou esse enxerto, ela começou a cair para um dos lados. Então, a gente faz isso de maneira rotineira, mas essa paciente ela precisaria de maneira ainda melhor indicada ainda, né? Então a gente teve que realmente colocar, porque senão esse nariz é um nariz que iria com 15 dias de pós-operatório, esse é um nariz com a ponta desabada ou ponta rodada para um dos lados. Olha que interessante. Então, só por causa de um pequeno enxerto, olha o quanto essa cartilagem dela era fraca, era ruim. Então, por isso que temos que estruturar tudo. É uma garantia que esse resultado vai ficar e vai se manter, tá? A cartilagem dela tinha desvio, tiramos e tudo, mas ela era um papel de tão fininho. Papel. Tá? Aí tem uma cerejinha do bolo. Tem uma coisa que a gente gosta de fazer demais nas nossas rinoplastias, que fica lindo. Fala para eles o que é que a gente... Qual é a cereja do bolo? Vamos lá, então a gente definimos a ponta, né? Colocamos esse enxerto de extensão septal, a gente pegou, modificou essas cartilagens aqui das asas nasais, então fizemos a ponta. Só que na hora que a gente colocou, na hora que a gente vestiu a pele, e disse, não ficou bom. Né? Tá faltando alguma coisa, não ficou projetado do jeito que a gente queria. Então, aquela história que a gente já falou em outros vídeos, do edredom, né? Você colocou o enxerto aqui, ele não pressionou demais esse edredom, então o edredom continuou, a pele continuou grossa. Então a gente precisaria de um outro enxerto, para deixar essa pele mais fina e melhor definida. O que a gente utiliza muito? A gente gosta muito de um enxerto chamado enxerto escudo de Shin, né? Tipo escudo de Shin. É um enxerto que a gente coloca na frente do nariz, aqui, pegando a columela, essa regiãozinha aqui, que fica aqui embaixo. Ele vem para cima, por cima desse enxerto de extensão septal, então ele vem para cima, está aqui, e vem por cima do enxerto de extensão septal. E ele projeta mais ainda a ponta, certo? Então a ponta fica mais definida ainda. Então a gente fez não só isso, como a gente colocou um enxerto de extensão septal duplo, porque para vocês verem o quanto de pele, o quanto de dificuldade a gente tinha numa pele grossa. Isso pode acontecer. Olha que interessante isso que o Dr. Antônio Luiz está falando. Então, o que é que ele falou de edredom? Olha o peso que a pele dela era mais grossa e uma cartilagem ruim. Desaba. A gente reforçou, estruturou. Só que ainda assim não estava marcando. Por isso o escudo de Shin. Que aí com o escudo de Shin você consegue realmente marcar esse local. Sabe aquele narizinho enjoado? Essa dali tem um narizinho, pois fica lindo. Porque ele faz aquele desenhozinho aqui da ponta, define a ponta, fica perfeito. Nós chamamos de como cara de nojo, é isso que chama? Cara de nojo. Quero saber. Quer ficar também com carinha de enjoadinha? Cara de nojo? Comenta aqui, quem sabe a gente vai estar um dia trazendo teu caso, conversando aqui, falando da tua cirurgia também, ó. Vai ser uma honra. Aí, qualquer dúvida, manda nos comentários, que a equipe toda está responsável por pegar os comentários e responder vocês. Qualquer dúvida que tiver. Passar pra gente, a gente também grava vídeos para vocês. Pode mandar. E aí a gente sempre deixa a última etapa que ele ficou assim, essa é a cerejinha do bolo, porque a ponta é a parte mais difícil, mas o que tem de diferente na nossa alectomia? O que teve de diferente hoje? O que a gente pensou diferente? E, de novo, eu sempre falo isso. Olha o que é que a gente falou, tudo do nariz. Olha o que é que a gente já fez, tudo no nariz. E a última etapa da cirurgia é a alectomia. Depois que você já viu tudo, depois que você já mudou tudo, que você já fez todas as correções,
a gente decide o que é que vai ser preciso de reduzir e retirar nas asas nasais. Calma aí que eu não vou falar ainda não. Mas olha outra coisa interessante também. Então, se essa estrutura era toda desabada, se a ponta, se essa estrutura do meio que suporta tudo não tinha sustentação, então ela desaba, ela arredonda. Percebam e entendam que quando a gente começar a puxar e esticar isso aqui, já vai mudar o formato da asa do nariz. Ela vai ser puxada. E aí ela já perde esse formato desabado e já fica com formato triangular. Imensa maioria das vezes a gente corrige o nariz todinho e pensa que vai fazer uma alectomia e no final não precisa. Inclusive, isso já aconteceu várias vezes com a gente, várias vezes. A gente fazia o planejamento cirúrgico do paciente e simplesmente não é fazer mínima alectomia, é simplesmente não fazer a alectomia. Não precisar. Só que nossa paciente de hoje tinha uma redundância, né? Ela tinha uma asa nasal realmente com muita sobra. E a gente precisou ter uma abordagem um pouquinho diferente. Exatamente. O que acontece? Geralmente a gente faz a alectomia e tem que ser feito habitualmente no suco narinário, né? No suco das narinas. Olha, isso aqui está mostrando. Certo? Então, no suco narinário, por quê? Para não gerar um estigma de cicatriz nessa paciente. Tá bom? Mas hoje a gente pensa o seguinte, se a gente fizer somente no suco, a gente vai puxar o redondinho do nariz para baixo, mas ele vai continuar arredondado. Então, porque o que ela tinha? Ela tinha mais, ela necessitava mais de uma redução da parte externa da narina. Porque quando a gente projetou esse nariz e projetamos muito, as narinas ficaram, o buraquinho das narinas ficaram realmente, ficaram esteticamente adequados, assim, precisaria muito pouco de retirada de pele. Então a gente pensou diferente. O que a gente poderia fazer? É porque, aí entendam, gente, que como esticou tudo aqui, o corte nessa parte de dentro, ele já estava com o orifício com tamanho bom e bonito. E o que estava sobrando era aqui fora. Era aqui para fora. É um excesso de pele realmente, é um excesso de volume. Imagina, a manga da camisa está muito grande. Não tem jeito, tem que reduzir esse tamanho da manga da camisa. Então a cicatriz ficou mais externa, ficou mais para fora, né? Exatamente. Aí vocês devem pensar assim, você fez uma alectomia diferente, a gente realmente retirou mais esse excesso, né? Esse gordinho, como ele está falando, essa manga da camisa, esse gordinho que estava fazendo, porque realmente é o que daria melhor aspecto estético para esta paciente. Mas, doutor, não vai ficar esteticamente feia essa cicatriz? Olha, a cicatriz, toda a equipe, nossa experiência não fica, tá bom? Fica nos primeiros dias, realmente, fica muito discreto. E com o tempo, essa cicatriz, ela melhora. Ela melhora mesmo de ficar quase nada, certo? Ou nada. Então, é uma cicatriz que, assim, para o ganho que a gente vai ter para o paciente, é algo que vale a pena. Então, é uma cicatriz que ou o paciente não vai ter, ou vai ter algo muito discreto, só se alguém olhar milimetricamente o nariz do paciente. Então, assim, é isso que a gente fala, né? Nariz, ele traz é uma cirurgia muito de aspecto cognitivo, intelectual. Rinoplastia não é todo mundo que faz. Então, porque ela exige, não é só você fazer um corte, vou aqui colocar as enxertos... Fazer só uma alectomia. Tá vendo isso? Então, é uma cirurgia que envolve muitos aspectos, né? É um planejar diferente. É uma Você já fez duas rinoplastias iguais? Nenhuma, gente. É desafiadora. A gente faz o planejamento, pensa que vai fazer isso, aquilo e tal. A alectomia, quando vê, é impressionante. Mas é uma cirurgia apaixonante. Eu amo. Resultado massa. Vamos falar um pouquinho do pós-operatório. Rinoplastia dói? Eu nunca vi. Meu paciente reclamar de dor. Não, nunca vi. Tranquilo. O que é o mais chato da rinoplastia no começo? Nos primeiros 7, 10 dias? 7, 10 dias é obstrução nasal, né? Obstrução nasal, o paciente vai ter uma dificuldade, porque ali vai ter sangue, vai ter coágulo, né? Vai ter secreções. Vai ter o próprio splint nasal curativo. Splint, em inglês, significa placa, né? Então, a plaquinha que a gente coloca dentro do nariz para a gente manter um pouco de pérvia, um pouco a via aérea pérvia, para poder o paciente respirar, mas mesmo isso também traz um pouco de dificuldade, às vezes, para o paciente.
Mas isso é 7 dias, 10 dias. Depois que o paciente retira os curativos e ela começa a lavar melhor o nariz, isso melhora. Então, assim, eu acho que é uma dificuldade do paciente. Mesmo os arroxeados de face, a gente pega muito pouco. Bem pouquinho, é bem discreto. Bem pouquinho. E aí, entenda, pessoal, então que é uma cirurgia que muito pouco te atrapalha no pós-operatório, te limita no pós-operatório. Tá, tudo bem, se for a questão respiratória, se for os roxos, tá? Mas, por exemplo, a gente pode até botar uma máscara e cobrir isso e dá para fazer quase tudo. Outro cuidado que a gente sempre recomenda é no mínimo 3 meses para não bater, não levar uma bolada, não levar uma pancada. Porque essa estrutura ainda está cicatrizando, ela ainda está meio solta. Então, para não ter perigo de desviar, de sair do lugar, porque aí uma pancada já seria uma coisa mais forte, né? E também é muito importante o cuidado com o sol para não pigmentar, não manchar a pele, não manchar as cicatrizes. Com esse cuidado, fica muito bonito. É isso? É isso. Mais algum comentário? Nossa paciente, 25 anos, uma menina linda. Eu acho ela bem bonita. Ela já é muito bonita. Mas... E onde é que os pacientes podem acompanhar esse resultado? Ah, lá nas outras redes, sabe? No Instagram. Busca lá que vocês vão ver tudo. A gente mostra lá o antes, o depois. A gente mostra os vídeos que eu tenho certeza que vocês vão amar. Perfeito. A nossa paciente, com certeza ela vai amar esse resultado e ela merece essa mudança, essa transformação. E você? Tá esperando o quê, hein? Gostou do nosso conteúdo? Então dá um like, segue o nosso canal e compartilha. Eu tenho certeza que alguma amiga tua sonha em fazer uma rinoplastia também. Beleza? Beleza. Beijo, produção!